Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Do versículo 42 em diante. Atos, capítulo 2, do versículo 42 em diante. Esta é a passagem, eu diria que esta é uma das passagens que foi utilizada pelos reformadores do século XVI, quando eles pensaram na necessidade de reforma também em suas liturgias. Reforma e o culto é o tema da primeira palestra desta noite. Diz assim a palavra de Deus, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Pensar, irmãos, sobre adoração, que é a razão maior, principal, porque Deus nos salvou e fez com que pertencêssemos ao seu povo, é de suma importância quando nós rememoramos a reforma protestante do século XVI. Na verdade, você vai ter um distintivo, você vai ter uma diferença muito clara no tocante à maneira como a reforma, por exemplo, ela vai ocorrer dentre os que ficaram conhecidos como reformados. Sim, nós ouvimos muito hoje o tema reformado, ou fulano é reformado, ou não é reformado. Nós também ouvimos muito, por conta da internet, a popularização da fé reformada. Mas, historicamente falando, existiram segmentos na Igreja de Cristo durante o período da Reforma Protestante, e estes ficaram conhecidos de acordo com as suas lideranças. Lideranças precisamente falando em determinadas regiões. Por exemplo, nós ouvimos ontem como o coração do Evangelho, segundo o prefácio de Augsburgo, a Confissão dos Luteranos, fala a respeito da doutrina da justificação pela fé. E como Martinho Lutero foi um grande defensor e formulador e pregador a respeito dessa doutrina, inclusive como nas próprias 95 teses, nós vamos encontrar principalmente ele defendendo esse ponto, ou seja, a salvação ela é pela graça mediante a fé e não por obras de justiça que os homens possam realizar ou fazer. Os luteranos então ficaram conhecidos por seguir a liderança de Martinho Lutero na Alemanha e também nos cantões suíços de fala alemã. Então você tem luteranos. Henrique VIII, nós sabemos a história, ele, sendo rei da Inglaterra, entra em conflito com o papado, porque ele desfez um casamento e queria casar-se de novo, o que era proibido pela igreja, e aí ele adere também à reforma, só que do modo dele, do jeito dele. Você vai ter então na Inglaterra, ou na Grã-Bretanha, o chamado anglicanismo, ou a igreja anglicana. Em Calvino, você vai encontrar então, na região de Genebra, França, Genebra, também Alemanha, cantões de fala suíça na Alemanha, aqueles que ficaram conhecidos por calvinistas, por seguirem a liderança desse reformador de segunda geração. Quando nós falamos em primeira e segunda geração, nós temos, por exemplo, Lutero, Zwinglio como reformadores de primeira geração, e aqueles que vão dando continuidade à reforma, como João Calvino ou Teodoro Beza, reformadores de segunda geração, período em que está acontecendo ali no século XVI a reforma protestante. Portanto,
luteranos, anglicanos, calvinistas. Dentre os calvinistas, os que se estabeleceram no continente europeu ficaram conhecidos como reformados. Aqueles que seguiram a liderança de um dos discípulos ou alunos de João Calvino na escola de pastores em Genebra, o escocês chamado John Knox, tornou então conhecido o calvinismo ou a fé reformada na sua região, na Grã-Bretanha, precisamente na Escócia, como presbiterianismo, de onde vem o termo presbiteriano. De onde vem o termo é uma transliteração que temos da palavra presbíteros, da língua grega no Novo Testamento, que quer dizer ancião. Um apontamento claro para aqueles que eram líderes da igreja, tanto na Antiga quanto na Nova Aliança. Então, para começarmos a pensar sobre adoração, e o meu objetivo aqui é falar mais do que foi a reforma em Calvino, ou seja, a reforma em Calvino, ela trabalhou nessa segunda geração de reformadores, uma reforma do culto, uma reforma da adoração. Nós ouvimos ontem, como de forma precisa, o reverendo Santana falou que sem a doutrina da justificação, as outras doutrinas da Bíblia não se sustentam. Por que razão? Porque Deus escolheu salvar um povo para a sua glória por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas com que objetivo? Para que eles vivessem vidas santas para a sua glória. Ou seja, Ele salva um povo para que este povo pudesse adorá-lo. É daí que nós começamos a refletir sobre a importância do tema adoração. Então, para começarmos a adorar com Calvino, por assim dizer, se nós somos os seus herdeiros, nós precisaremos nos convencer, primeiro, de que existe uma entidade que podemos identificar, chamada de adoração reformada. Ela é distinta das outras formas ou expressões de adoração, embora alguns, lamentavelmente, sejam inclinados a duvidar disso. É justamente dentro desse sistema ou entidade chamado de adoração reformada que funciona o chamado ministério reformado. Então, um ponto importante para a gente não esquecer: a reforma da adoração promovida durante o século XVI pela liderança, ou sob a liderança de João Calvino, mas ela vem um pouco antes, eu vou mostrar já para vocês, ela também vai transformar a visão ministerial da igreja. Ou seja, uma adoração reformada exigiria ministério reformado. Ponto importante: hoje a gente tem ministério de tudo, né? É ministério pastoral, que é o que é bíblico. Mas aí você tem ministério de crianças, ministério de mulheres, ministério de jovens, ministério de tudo, quando na verdade a palavra ministério na Bíblia está ligada a ministro, aquele que é ordenado por Deus para servir a igreja de Cristo nesta adoração reformada. Então, a adoração reformada exigiria também uma compreensão clara do ministério sendo reformado. Que palavra é essa? Talvez você esteja aqui e não entenda porque a gente repete muito. A igreja de Cristo, na época, ela precisava ser reformada. É um ponto importante quando nós pensamos sobre a reforma protestante do século XVI. A reforma protestante não foi um movimento de divisão, mas de reforma. Os líderes que se levantaram contra os abusos da igreja da época, eles não queriam sair ou deixar a igreja porque eles entendiam que era a noiva de Cristo e eles faziam parte dela. Na verdade, eles são excomungados dela. Eles são expulsos pelos seus líderes, principalmente o líder máximo, o Papa, considerando que o que eles estavam propondo e lutando por retorno às Escrituras era algo que não poderia ser aceitável. Então, veja que surge, a partir dessa compreensão de um ministério reformado, a ideia de que a reforma de Deus no homem, a reforma da sua vida, libertando do pecado, a reforma salvadora, apresentando ao homem Cristo, a sua salvação e os meios de graça, envolveria tudo então o que a igreja deveria compreender a respeito da adoração.
Não é, irmãos, um acidente da história que o culto reformado seja o que é. Este é um grande problema hoje, acredita-se que é uma novidade. Pastores mais jovens passaram a estudar teologia e começaram a descobrir a roda. E começaram a trazer doutrinas ou ensinamentos que nós nunca ouvimos. Na verdade, a reforma, ela trazendo consigo também uma reflexão e mudança com respeito à adoração, ela não acontece como um acidente histórico, no período em que os reformadores estavam ali batalhando, século XVI, mas é antes um produto de uma teologia reformada, orientada de forma exegética. Outra palavrinha estranha ou difícil, o que seria uma orientação exegética? O que seria uma exegese? Um princípio de interpretação para investigar e descobrir o sentido claro de um texto ou de uma passagem da Bíblia. Então, o que os reformadores fizeram? Quando promoveram reformas litúrgicas no protestantismo reformado, teve por início, por princípio, o que nós ouvimos ontem, sendo apresentado pelo nosso palestrante, reverendo Santana. Por exemplo, através da decisão de um reformador de primeira geração, que era suíço, Zwinglio, em janeiro de 1519, o Evangelho de Mateus começou a ser pregado por ele. E aí você tem a chamada primeira reforma litúrgica do protestantismo. Por que razão? Naquele tempo você não tinha uma pregação continuada da Escritura. O que nós hoje conhecemos como exposição. Naquela época, os termos em latim eram muito usados, eles não tinham uma lexio contínua, ou seja, uma leitura continuada da Escritura e, consequentemente, também a sua pregação. Então, estudiosos sérios desse assunto, eles vão descobrir que a primeira reforma litúrgica do protestantismo começa em Zwinglio, quando em 1519, esse sacerdote católico romano, ele começa a pregar a necessidade de reforma em seu tempo. Lembre-se, se você já estudou um pouco sobre o assunto, você vai saber que esse movimento ele vem antes. Séculos antes, pelo menos no século XIII e muito mais no século XIV, você tem os chamados pré-reformadores, ou seja, homens como Hus, homens como Tyndale, homens como Wycliffe, eles já vêm falando daquilo que vai ganhar força e forma no século XVI. Então você tem aqui o chamado marco da reforma litúrgica do protestantismo reformado. Se você já sabe qual foi o marco da reforma protestante em geral, nós vamos lembrar a data, terça-feira que vem, 31 de outubro de 1516, ou de 1517, perdão, 31 de outubro de 1517, você tem então o marco histórico da reforma, você tem então o início de tudo com a fixação das 95 teses famosas do monge alemão Martinho Lutero nos portões da Catedral de Wittenberg. Gravem, nunca esqueçam isso. A reforma litúrgica do protestantismo reformado se iniciou em 1519, ou seja, a reforma já estava em curso quando Zwinglio começou a pregar sobre o Evangelho de Mateus de forma expositiva. As reformas subsequentes, elas se inspirariam consideravelmente em uma obra de Martinho Lutero que você pode adquirir hoje em língua portuguesa, a famosa obra Do Cativeiro Babilônico da Igreja. Essa obra foi publicada em outubro de 1520 e nela Lutero analisa cada um dos 7 sacramentos da Igreja Romana e ele vai tecer críticas e ele vai tratar de muitos aspectos relacionados à adoração. Esse documento ou essa obra de Lutero vai influenciar os demais reformadores. Essas teses seriam defendidas ainda por outro reformador chamado Martin Butzer, em sua obra Fundamentação e Razão. E então, irmãos, as reformas elas iriam se desenvolver de uma forma interativa, de forma colegiada.
Os reformadores, eles iam tratar desse assunto no século XVI de forma interessante. Por exemplo, em Estrasburgo, você vai ter a interação de Martin Butzer, Wolfgang Capito, você vai ter o Caspar Edel, nomes que a gente nem conhece. A gente conhece os principais, mas eles estão ali interagindo e trabalhando essas reformas da adoração. Em Basileia, você vai ter o Ecolampadius e o Pelican, trabalhando o assunto. Zurique, você tem Zwinglio, você tem Bulliger e você tem Jude. Em outras cidades do sul da Alemanha e da Suíça, e claro, em Genebra, você vai ter Calvino, você vai ter Farel, você vai ter o sucessor de Calvino, Teodoro Beza. O Saltério de Genebra, de 1542, por exemplo, e seu livro de orações da igreja, ambos organizados por João Calvino, vão ser vistos na história da Reforma como a culminância dos esforços destes homens, como reformadores, para forjar um culto que fosse de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, irmãos, observem como isso é interessante. Quando nós pensamos, então, na nossa herança, e dizemos que somos calvinistas, e buscamos adorar a Deus de acordo com a palavra de Deus, nós adoramos com estes servos do passado. Adoramos com Calvino, por exemplo, e quando adoramos com ele, lembre-se, você e eu não adoramos apenas com este grande reformador de Genebra, mas com toda a igreja reformada. Por que razão? O influente livro de oração, por exemplo, de Calvino, foi o produto de uma comunidade. Um movimento interno da igreja para reformar o culto da igreja, escreveu o importante estudioso das liturgias antigas e reformadas, Hugh Oliphant Old. O que nós precisamos redescobrir, irmãos, é a importância de associar o conhecimento que Deus nos tem dado da Bíblia, do nosso apreço à história. Quando nós desprezamos a história, facilmente fazemos afirmações sem sentido e por vezes arrogantes. Novamente, pode ser considerado como uma boa culminância das revisões litúrgicas reformadas que o precederam e, ao mesmo tempo, o arquétipo do culto reformado que o seguiu, o Saltério de Genebra e o livro de orações organizados e produzidos por Calvino, mas com todo esse colegiado aí apoiando. Você vai ter, por exemplo, a liturgia de Calvino em versões editadas no francês, alemão e holandês. Uma produção de décadas seguintes, uma série que continuaria sendo utilizada e ainda hoje aplicada. O livro de oração, por exemplo, que Calvino elaborou, tem sido a liturgia das igrejas reformadas do continente europeu e por onde igrejas foram plantadas, seguindo a mesma tradição, há mais de 480 anos. Se a gente pegar a data em que o livro de oração foi produzido, você tem aí precisamente 481 anos. E ainda hoje, as igrejas que são herdeiras da reforma, em Calvino, aplicam esse livro. Eu insisto em dizer, é num sentido muito real, que nós precisamos afirmar, irmãos, que o que nós herdamos com uma adoração reformada, não foi simplesmente a liturgia de Calvino ou a liturgia de Genebra, mas a liturgia da igreja reformada. Nós somos herdeiros disso, como presbiterianos, por exemplo. A influência de João Calvino e dos reformadores continentais sobre os reformadores ingleses e escoceses, isso agora chega mais perto da gente, foi considerável também. Por exemplo, é particularmente verdadeiro no que diz respeito às influências de Butzer e do reformador italiano Pedro Marti. Eles foram influentes sobre Thomas Cranmer, que foi arcebispo da Cantuária e principal autor do ainda hoje conhecido livro de oração comum, utilizado pela Igreja da Inglaterra. Da mesma forma, irmãos, João Calvino teve uma influência direta sobre John Knox. Lembre-se, como eu falei, ele volta para a sua terra, a Escócia, e vai se tornar o grande líder da reforma. Knox, então, sendo aquele que vai moldar
o principal moldador da Confissão Escocesa e do livro de ordem comum da Igreja da Escócia, ele vai estruturar a adoração da Igreja Escocesa nas mesmas linhas calvinistas de Genebra. E isso vai durar, irmãos, por 100 anos na Escócia. Então, mesmo os teólogos de Westminster, e a maioria das igrejas presbiterianas do mundo adotam esses padrões, assim como nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, mesmo os teólogos de Westminster, que conheciam bem o trabalho de seus antecessores reformados e anglicanos, eles também acreditavam que o seu diretório de culto público, que foi produzido em 1645, tinha forte continuidade com o trabalho da primeira geração dos reformadores da Inglaterra. Se eles estivessem vivos agora, diziam os autores do diretório de culto, eles se juntariam a nós nesta obra, eles se juntariam a nós neste trabalho. Então, as reformas litúrgicas do protestantismo reformado, é importante aqui dizer, nunca foram apenas uma questão de gosto, estilo ou preferência pessoal, tão comum em nossos dias. Isso acontece muito hoje, não naquele tempo. Em vez disso, as reformas litúrgicas, irmãos, do protestantismo reformado, tiveram uma motivação diferente. Foram motivadas pela preocupação de que a adoração a Deus fosse conduzida de acordo com a palavra de Deus. O que isso provocou? Um trabalho exegético cuidadoso. Não poderia ser qualquer um. Era necessário que se conhecesse as línguas originais com as quais a Bíblia foi escrita, hebraico e grego. Que se conhecesse a teologia, que interagisse e dialogasse com a história. Então, eles tiveram esse cuidado. Eles fizeram, por exemplo, um estudo extensivo da patrologia. Eles foram estudar os pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? E por que eles ficaram conhecidos assim? Porque eles substituem na igreja antiga o movimento apostólico e eram carinhosamente chamados pelas ovelhas de pais. Foram líderes espirituais da igreja antiga. Os reformadores não os desprezaram. Foram até eles, foram observar quais eram as práticas da igreja patrística. Eles percebiam que o entendimento daqueles homens poderiam oferecer janelas para a compreensão e o significado das Escrituras. Quando eu falei em exegese ou interpretação, os reformadores vão ter que tomar uma definição. Na igreja antiga, você vai ter duas escolas de interpretação, a chamada escola de Alexandria e a chamada escola de Antioquia. A de Alexandria, ela interpretava a Escritura acreditando que existia um sentido ainda maior, que era o chamado alegórico, que só o Espírito poderia revelar no momento ao intérprete ou ao pregador. A escola de Antioquia, ela tinha uma preocupação em entender o sentido do texto, através da exegese, por meio de um método que nós herdamos até hoje da Reforma, chamado de histórico-gramatical. O que é que o texto está dizendo, e ele só tem um sentido. Como isto está relacionado à história, e como nós podemos entendê-la e aplicá-la para os nossos dias. Os reformadores vão seguir essa linha. Os estudos bíblicos e históricos, portanto, levaram estes homens à reformulação teológica, que por sua vez destacou ainda mais a necessidade de uma reforma litúrgica. É inevitável. À medida em que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos percebendo a necessidade de reforma em nossa própria vida, em nossa própria casa, em nossa própria adoração. Em outras palavras, podemos discernir duas linhas de argumentação à medida que os reformadores eles foram construindo esse caso exegético, eu poderia chamar assim, de investigação da Escritura e da história para descobrir como era possível adorar a Deus de forma correta e coerente com as Escrituras sagradas. Em primeiro lugar,
eles buscaram uma reforma baseada, como eu disse, na sua exegese dos textos do Novo Testamento, que descrevem a leitura da palavra, a pregação da palavra, a oração, o canto, o batismo, o partir do pão da Igreja Apostólica, incluindo as narrativas da última ceia. O texto base que eu usei para a gente começar hoje, Atos 2,42, foi um dos textos que os reformadores investigaram com muito cuidado. Mas eles foram em outros textos, como aqueles em que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Capítulos 10 a 14 de 1 aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo vai tratar da ceia do Senhor, relacionando-a ao casamento. 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 4, quando fala da necessidade da leitura pública da Escritura, ou da oração, da forma correta e do seu ensino. 2 Timóteo capítulo 3, quando fala da autoridade da Bíblia como a palavra divinamente inspirada de Deus. Então, primeiro, eles vão buscar uma reforma da liturgia, olhando o que a Bíblia falava sobre o assunto. Segundo lugar, eles também apelaram à reforma com base nas suas novas percepções teológicas sobre a doutrina das Escrituras, a doutrina da expiação, da justificação pela fé, nós ouvimos ontem, e da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. A palavra grega para espírito é pneuma. E então eles argumentavam com base nesse estudo sério que a compreensão dessas doutrinas exigia, sim, mudanças nas práticas de adoração da igreja da época. Eles vão trabalhar isso com muita seriedade. Então, irmãos, não era simplesmente dizer, bom, vamos mudar. Não era simplesmente dizer, vamos fazer do jeito que a gente quer. Não era simplesmente dizer, vamos seguir os nossos gostos, costumes ou culturas. Não, absolutamente não. Esses homens tiveram cuidado de deixar para as futuras gerações um importante legado. Como nós estamos tratando da reforma da adoração, segundo a tradição ou herança calvinista, é importante deixar claro aqui, irmãos, que nós temos uma diferença com respeito à compreensão que os demais irmãos de outras confissões têm sobre a adoração. Como assim? Lutero entendia que o que Deus não proíbe na Bíblia, quanto à adoração, poderia ser feito de acordo com a prudência e o bom senso cristão. Os reformadores anglicanos vão pensar a mesma coisa. Os reformadores já de tradição reformada, vão defender que o que a Bíblia não autorizava não poderia ser feito, porque não se tinha autorização de Deus. E a exegese deles é tão clara e profunda, que eles vão fazer algo que a igreja da época rejeitou: a análise também do que Deus ensinou sobre o assunto desde o Antigo Testamento. Eles vão pegar então episódios como Caim e Abel, Nadab e Abiú, Uzá. Eles vão pegar o exemplo de Saul, quando Samuel o repreende, dizendo que o que ele faz é semelhante ao pecado de idolatria, porque ele vai dizer que a obediência era melhor do que o sacrifício, e ele deveria obedecer a palavra de Deus. Tudo isso então, irmãos, exigiria de nós um exame profundo dos casos que envolvem interpretação, dos casos que envolvem a relação de tudo isso com a história e também com a teologia do culto reformado, com mais detalhes, com mais profundidade, nos concentrando nos elementos de culto, cada um deles. Mas no momento nós precisamos nos contentar apenas com essa visão mais abrangente e geral, pelo menos por enquanto eu diria, porque quem sabe nós não prosseguiremos mais e em outros encontros ou conferências seguiremos nos aprofundando mais sobre um tema tão caro para a fé reformada. Então, veja um caso exegético como foi e como ele aconteceu. Você está comigo na Idade Média.
A Idade Média, então, ela é justamente o momento em que ocorre o chamado Renascimento, ou movimento renascentista. Naquele tempo, havia um amplo consenso na cristandade renascentista de que o culto da igreja medieval precisava passar por uma reforma. Quando começou a Idade Média? Após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e quando se encerra a Idade Média? Com a conquista de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, pelos turcos otomanos em 1453. Então você tem aí a Idade Média acontecendo entre muitos séculos. Do século V ao século X, precisamente, você tem a chamada Alta Idade Média. Então, o que é que acontecia naquele tempo? É importante lembrar. Os serviços ordinários de culto no dia do Senhor eram realizados em latim, uma língua desconhecida para a maioria das pessoas. O latim era a língua culta da época, só os acadêmicos a conheciam, e tamanha era a degradação da igreja romana naquele tempo, que poucos sacerdotes eram versados até e sabiam ler. No máximo, de cor, eles recitavam as missas em latim. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver uma missa sendo celebrada em latim. Eu tive, quando era criança, no interior aqui do estado. Eu lembro que era tridentina a missa, o sacerdote a celebrava de costas para o povo, a catedral da cidade estava cheia, repleta de gente, e aquele homem falava uma língua estranha, e eu puxei assim a saia da minha mãe e disse: mamãe, o que é que o padre está dizendo? E ela disse: meu filho, é a língua dos anjos. Mas era assim que se pensava na Idade Média. O latim era uma língua angelical, celestial, divina. Então, pouca pregação ou nenhuma pregação havia naquela época. Nos domingos à tarde, uma prática chamada prone, que vem do francês, que traz a ideia de algo separado, que acontecia separado. Nesses momentos ou reuniões, no prone, ou nesse serviço de culto romano, o padre podia falar na língua das pessoas, e aí falava sobre motivos por que orar, dava instruções a respeito da lei de Deus, dos mandamentos e dos evangelhos, mas era algo muito escasso, era algo muito escasso de fato. A pregação, irmãos, do final do século XV, por exemplo, aponta um estudioso chamado Bruno Burke, estudioso da Igreja Reformada Suíça, precisamente falando. Ele diz que a pregação no final do século XV estava geralmente no estado decadente. Ela havia perdido contato com o texto bíblico, e aí Burke continua e diz, ela estava afogada em contos hagiográficos. O que seria um conto hagiográfico? A palavra santo no grego é hagios. Os contos hagiográficos eram histórias dos santos da igreja, ou seja, a pregação era substituída por essas histórias, por esses contos. Mas também havia recomendações morais e distinções artificiais de raciocínios do pensamento da época, muito difundido, que era o pensamento escolástico. Então, você não tinha pregação, ela era substituída por outra prática. Havia pouca oração, e quem cuidava do canto? Ontem eu falei, e talvez você não tenha entendido, eu estava relacionando a história da reforma. Você não tinha oração, e também o povo não podia cantar. Quem cuidava do canto eram os monges. Você já ouviu o canto dos monges? Bem trabalhado, bonito. Mas só eles podiam cantar, a igreja não tinha esse prazer, esse privilégio. Os reformadores vão restaurar isso. A leitura das escrituras era feita de forma selecionada, então você tinha não a leitura continuada, a lexio continua, mas a lexio selecta. O Antigo Testamento, como eu disse, não era lido. Sabe quando o Antigo Testamento começou a ser lido, irmãos? De forma autorizada, ordenada pelos líderes na igreja romana?
só a partir do Concílio Vaticano II. Você sabe quando aconteceu o Concílio Vaticano II? 1965. Você já está na segunda metade do século XX. Não havia leitura continuada ou seleta do Antigo Testamento. E de fato eu lembro disso. Quando criança ia para a igreja romana, você tinha a leitura dos evangelhos. Você tinha no máximo aquelas gravuras ou quadros nos templos com as partes da lei de Deus ou as tábuas da lei de Deus, mas nada mais do que isso. Você tem então leituras extracanônicas, como eu disse, assim como a pregação dos santos, você vai ter leituras a respeito da vida dos santos, das suas lendas, das suas façanhas. Isso era muito comum naquele tempo. E como a ceia do Senhor era entendida? A ceia do Senhor, ou a Eucaristia, era entendida como uma missa sacrificial. O ministério era sacerdotal. Os sacramentos eram entendidos como executados pela obra operada, o termo em latim famoso, ex opere operato, ou seja, os sacramentos só se tornavam eficazes quando eles eram validamente realizados. Era necessário que o ministro, assumindo a função do sacerdote, falasse as palavras da instituição, consagrasse os elementos e ex opere operato, acontecia então a bênção ou a dádiva para o fiel. O cálice era negado aos leigos, somente o sacerdote poderia tomá-lo. A necessidade então, irmãos, de fé pessoal em Cristo estava ausente em favor de uma doutrina de fé implícita, que envolvia uma confiança na igreja como a sua mestra. A congregação então era passiva, ela não participava nas orações, nas leituras, no canto, na declaração da sua fé, nem mesmo participava corretamente da Eucaristia ou da ceia do Senhor. A missa era ininteligível. Em latim, quem poderia compreender? E repito, o cálice era negado aos leigos. O consenso então, irmãos, sobre a necessidade de reforma litúrgica, ele foi alimentado por tudo isso. Em primeiro lugar, pela nova aprendizagem do humanismo renascentista da época, que defendia que você deveria voltar às fontes para redescobrir a verdade. Número 2, pela rejeição da metodologia teológica de estudo e análise das Escrituras, que era escolástica, e pela sua confiança na filosofia clássica. Número 3, como eu disse, pelo retorno às fontes, o retorno às fontes originais do Novo e do Antigo Testamento e dos escritos dos pais da igreja. Veja como isso tudo vai ser um terreno fértil onde o Senhor está preparando a sua igreja para experimentar reforma e avivamento. Quando Constantinopla cai, em 1453, ainda acontece algo que, pela providência de Deus, se tornaria grandioso para a Europa da época. Constantinopla cai e muitos estudiosos gregos e hebreus, com seus manuscritos, vão para a Europa. Então, pela primeira vez em 1000 anos no Ocidente, irmãos, a Bíblia passaria a ser estudada amplamente em suas línguas originais. E aí, o Antigo Testamento começaria a receber muita atenção. Perceba, toda a ênfase que nós herdamos hoje não é novidade. Nós vimos ontem como o pastor Santana mostrou para a gente a relação da doutrina da justificação pela fé com o que já havia sido ensinado antes no Antigo Testamento. De onde vem tudo isso? De onde vem essa forma de abordagem e interpretação da Bíblia? Irmãos, não é algo do século XX, século anterior, ou do século XXI, em que nós estamos caminhando. Isso vem sendo trabalhado por séculos. Existia uma expressão bem interessante na época, falando da relação de Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero. Erasmo de Roterdã era um cristão católico romano,
grande humanista, que foi o responsável por colocar na mão dos reformadores uma tradução nova e crítica do Novo Testamento. E aí, o curioso é que ele faz isso, ele vai debater com Lutero, ele não vai concordar com ele, ele vai defender ainda as posições romanas, e se cunhou uma seguinte frase, ela era bem conhecida: Erasmo pôs o ovo que Lutero chocou. Foi o que aconteceu. Erasmo entregou as Escrituras nas mãos de Lutero, e ele então vai promover, com auxílio do Senhor, a reforma protestante. Ele vai ser um dos grandes líderes da reforma protestante. E nós sabemos que ele, Martinho Lutero, foi muito beneficiado, porque um ano antes da publicação das suas famosas 95 teses, você tem então a publicação em 1516 da primeira edição crítica do Novo Testamento grego. Menos conhecido é o fato, irmãos, de Lutero ter sido um dos poucos trilinguistas da época. Em todo o continente europeu, pouquíssimos falavam bem e sabiam ler em grego, hebraico e latim. Martinho Lutero sabia. Então, nós precisamos admitir a nossa ignorância. Nós precisamos admitir a necessidade de estudo, de pesquisa, de investigação dos assuntos. Não é simplesmente dizer, não é assim, eu não quero. Não é simplesmente dizer, não é assim porque não é como eu quero, não é do meu gosto. Veja, nós temos uma herança. Veja como esses homens levaram a sério a reforma. Os teólogos da igreja não se contentariam mais em estudar a Bíblia da época que eles tinham, que era a Vulgata Latina. Do popular, a ideia era de que era uma linguagem popular, uma tradição popular, mas nós sabemos, quem tinha acesso às escrituras no latim, quem poderia ler, o índice de analfabetismo era grande demais. Somente poucas pessoas. O que os reformadores vão fazer? Vão devorar as escrituras nas línguas originais, bem como as obras recém-publicadas dos pais da igreja, e muitos dos reformadores também eram amigos ou colegas de estudantes humanistas cristãos do final do século XV e do início do século XVI. Então, eles vão ser beneficiados muito por homens como Lefebvre, homens como Kaiserberg, homens como Erasmo de Roterdã, todos esses homens já colocando nas mãos de bons pregadores e oradores da palavra de Deus todos esses documentos ou materiais. Era impossível que a reforma não acontecesse. O Oliphant Old nos lembra também que aquelas pessoas que foram responsáveis pela formação do culto reformado estavam entre os melhores estudiosos da patrística da época. Geralmente se acusa os protestantes de terem desprezado a patrística ou o trabalho dos pais da igreja, quando na verdade esses homens estavam entre os melhores estudiosos do legado dos pais da igreja. O que eles rejeitaram? Aquilo que não estava de acordo com as Escrituras. O que eles abraçaram? Aquilo que estava de acordo com a palavra de Deus. Então, o conhecimento desses homens, irmãos, das verdades da palavra e da história da igreja, do legado dos pais da igreja, por exemplo, tornaria particularmente importante o tratamento que eles deram nas controvérsias sobre a ceia do Senhor. Tomando Atos 2,42 que nós lemos, um texto que, de acordo com outro pesquisador, Maqui, forneceu o paradigma bíblico-chave para a adoração reformada calvinista, esses homens discerniram uma simplicidade na adoração da igreja apostólica e pós-apostólica que infelizmente estava ausente na adoração da igreja medieval. Eles vão redescobrir algo que a igreja de seu tempo perdeu. Podemos então delinear as suas conclusões com base no cuidado que eles tinham em pesquisar as Escrituras, Antigo e Novo Testamentos, a exegese que eles faziam das Escrituras,
e a leitura correta que eles fizeram dos pais da igreja e também dos documentos da igreja antiga. E aí, de onde nós herdamos as categorias que nos ajudam ainda hoje a estudar o tema teologia do culto? Elementos, circunstâncias e formas. É o legado que nós temos do que estes homens trabalharam para promover no meio do povo de Deus uma adoração verdadeira. É verdade que estas 3 categorias não pareciam ter sido especificamente delineadas até a Confissão de Fé de Westminster, mas estavam em operação, irmãos, na tradição reformada desde o começo. Eles estavam em busca disso, eles estavam tentando compreender como tudo funcionava. Por exemplo, sobre os elementos essenciais, os reformadores descobriram que a igreja antiga seguia o padrão da liturgia das sinagogas. Na leitura continuada das Escrituras, por exemplo, seguida de uma exortação ou sermão surgindo da leitura da palavra. Passagens como Neemias 8, Lucas 4,16, Atos 13, 14 e outras passagens bíblicas davam base para eles de que a Bíblia precisava ser lida para o povo de forma continuada. A leitura de capítulos inteiros, a leitura da Bíblia durante o ano, são trabalhos que estes homens vão fazer e vão promover a reforma da adoração. Eles ainda encontraram a pregação continuada nas obras dos pais da igreja, a chamada pregação por meio da lexio continua, a exposição das Escrituras em sequência, nas obras de Orígenes, Agostinho, Crisóstomo, Jerônimo e outros. Veja que coisa maravilhosa. Eles vão analisar a palavra e a história e vão descobrir: nós estamos muito distantes do que os antigos herdaram dos apóstolos. Eles encontrariam uma variedade de tipos de oração nas Escrituras e também nos escritos dos pais da igreja, incluindo invocação, confissão de pecados, intercessões quíntuplas. Por exemplo, em 1 Timóteo 2, orem por todas as classes de homens. Oração por iluminação, oração suplicando a bênção de Deus. Eles vão encontrar nas obras dos pais da igreja, os primeiros, por exemplo, Justino Mártir, a primeira apologia, exemplos de orações extemporâneas, as orações como nós fazemos, as chamadas orações livres. Lá, Justino vai descrever o presbítero presidente como orando de acordo com a sua capacidade. Nós herdamos tudo isso, irmãos, da onde? Essa é a pergunta que nós precisamos, então, entender à medida em que nós retomamos os estudos a respeito da nossa herança reformada. Eles vão encontrar evidências de salmos cantados pela igreja primitiva. Por exemplo, Atos 4, versículos 24 a 26, ou passagens conhecidas como Efésios 5:19, Colossenses 3:16, principalmente. Exemplos de hinos, como em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46, Lucas 2, a partir do versículo 68, Filipenses capítulo 2, Colossenses capítulo 1. Eles vão descobrir como a igreja de Cristo adorava. Plínio o jovem escreveu no século II uma carta ao jovem imperador, ou ao imperador da época. Plínio o jovem escreve ao imperador da época uma carta, e ele vai descrever os primeiros cristãos cantando hinos a Jesus Cristo. Os reformadores vão descobrir nos pais da igreja um zelo que é profundo pelo canto dos salmos. Em Tertuliano, Eusébio, Atanásio, Agostinho, Jerônimo, Basílio, Ambrósio e Crisóstomo, todos prestando testemunho de algo que hoje a igreja desconhece. Normalmente, nossa congregação recebe pessoas novas e muitas delas dizem: eu nunca cantei um salmo na minha vida. Outras: eu comecei a ler a Bíblia e vi que os salmos são cânticos e eu tentava cantar, mas não sabia como cantar. Os reformadores descobriram que os batismos bíblicos, me perdoem os batistas, eram simplesmente lavagens.
segundo Atos 2, 38, Atos 8, 38, Atos 16, 33. Pentecostes, o episódio do eunuco e do carcereiro de Filipos. Conforme a descrição também da didascalia dos apóstolos, um escrito antigo que data o século I. A primeira apologia de Justino Marte também fala sobre isso. O apóstolo Paulo identificou o batismo com a circuncisão, e então os reformadores vão entender a interpretação que deveria ser dada do batismo como pactual, e era uma resposta dada às reivindicações dos anabatistas. Os anabatistas foram chamados reformadores radicais, você já deve ter falado deles. Anabatistas, porque do grego aná, imergir, eles defendiam que o batismo só poderia ser válido por imersão, mas eles iam além. Os anabatistas diziam que tudo que cheirasse a catolicismo romano deveria ser rejeitado. Eles então não somente jogariam a água suja da bacia, mas também o bebê. Rejeitariam o batismo infantil e rejeitariam outras práticas do cristianismo antigo que Roma não errou em fazê-lo. A gente precisa saber disso. O que os reformadores queriam era a aplicação correta, era o retorno certo das verdades ensinadas nas Sagradas Escrituras. Tertuliano, eles vão descobrir, foi o primeiro a usar o termo latino sacramentum para definir a compreensão pactual do batismo na igreja antiga como um juramento ou um sacramento. Eles vão reexaminar as palavras da instituição da ceia do Senhor, particularmente as palavras de consagração, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, para determinar, com base exegética, que deveriam ser entendidas as palavras de Jesus da instituição da ceia como simbólicas e metafóricas, assim como as palavras que ele disse em João 6, minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, com base nisto, eles negaram qualquer alteração na substância do pão e do vinho, negaram a doutrina da substanciação, negaram a natureza sacrificial da missa durante a celebração da Eucaristia, porque ainda hoje se acredita que a cada celebração da missa, no momento da ceia do Senhor, o sacerdote, quando consagra os elementos, sacrifica Jesus Cristo mais uma vez, só que sem sangue. Isso é blasfêmia. Os reformadores vão descobrir tudo isso. Eles vão encontrar nas Escrituras um padrão de refeições pactuais que finalizariam sempre as obrigações acordadas entre as partes por meio de um pacto. Foi o padrão no qual Jesus deliberadamente instituiu sua ceia. Se você me perguntar, pastor, e os reformadores conseguiram alcançar tudo isso? Eu já disse mais de uma vez aqui para a nossa congregação. O grande reformador de Genebra não conseguiu. Ele mostrou e defendeu que a igreja reformada em Genebra deveria celebrar a ceia a cada domingo. O Conselho de Genebra disse não. Só 4 vezes no ano: Natal, Páscoa, Pentecostes e Ascensão. O que isso nos mostra? Que a reforma ela não terminaria no século XVI. Ela perduraria por gerações. Ela seria necessária sempre. O povo de Deus precisava voltar sempre os seus olhos e o seu coração para as verdades das Escrituras Sagradas. Eles argumentavam, irmãos, que a ceia era simplesmente isso, uma refeição pactual. Assim como o Didaquê, ou a primeira apologia de Justino Marte, confirmariam a simplicidade e a natureza não sacrificial da Eucaristia antiga. Santo Agostinho enfatizou novamente a compreensão pactual da ceia do Senhor, e os reformadores vão encontrar isso nele. Agostinho daria aos sacramentos a sua definição clássica, como verba visibilia, palavras visíveis, ou como conhecemos normalmente, sinais visíveis externos de realidades espirituais internas. Com relação às formas,
eles não encontraram nenhuma liturgia escrita até o século III. Até o século III, os reformadores, em sua pesquisa, não encontraram nenhuma liturgia escrita. Eles também não encontraram nenhum ritual ou cerimônia desenvolvidos até o século IV. Nenhum incenso até o século IV. Nenhum uso devocional da arte na adoração até o século VI. Nenhuma música instrumental até o século X. O que isso explica para nós? Que a forma de adoração que eles vão encontrar era extremamente simples. Tudo que eu estou falando para vocês é baseado em rica pesquisa bibliográfica, que eu posso ceder para vocês sem nenhum problema. Não estou falando nada aqui da minha cabeça. Também recomendo que todas as palestras sejam depois ruminadas, como os puritanos diziam. Por isso que a gente transmite e fica gravado. Ouça novamente. Muita informação é dada, você pode perder alguma coisa, certamente, porque esse assunto é de suma importância para percebermos, porque a reforma necessita também passar por um retorno às Escrituras no tocante à maneira como nós adoramos a Deus. Com relação às circunstâncias, ou seja, os incidentes da adoração, eles não encontraram altares até o século IV, mas acharam igrejas simples, muitas vezes domésticas até o século IV. Nenhum calendário eclesiástico desenvolvido até depois do século IV, mas encontraram uma ênfase no dia do Senhor como o dia da Assembleia Pública. Atos 20, 1 aos Coríntios 16 e Apocalipse 1, passagens que eles utilizavam como texto prova. A adoração no primeiro dia da semana, a adoração do dia do Senhor, também foi confirmada nas pesquisas deles, por exemplo, pela carta de Plínio Jovem ao imperador, pela primeira apologia de Justino Marte, pelo Didaquê e também por Tertuliano. Então, irmãos, sobre esses fundamentos bíblicos e históricos, os reformadores começaram a reformar o culto, mas também o ministério pastoral. Os reformadores acreditavam ter recuperado o culto mais simples e bíblico das eras apostólica e patrística e procuraram se conformar a esse padrão antigo. A forma de adoração, então, que o protestantismo reformado desenvolveu foi e é profundamente bíblico, levando a sério cada um dos gêneros literários das Escrituras. O amor a Deus os conduzia a um amor profundo à palavra de Cristo revelada na Bíblia. E com base nisso eles eram guiados. Estava enraizado na lei de Deus, como Calvino demonstraria quando desenvolveu sua teologia da adoração, trabalhando a primeira tábua da lei. Os 4 primeiros mandamentos falando da nossa relação com Deus, a quem devemos adorar, como devemos adorar, a maneira como nós devemos nos dirigir àquele que adoramos e o dia da adoração sendo determinado pelo Senhor. Você vai perceber então que a crítica também era altamente sensível daquilo que eles viam no ritualismo em Israel e a sua negligência à palavra de Deus, incluindo os antigos profetas, e eles pregavam com base nesses textos para incitar no coração dos crentes e também dos reis a reforma da adoração. Eles seriam também profundamente influenciados pela escola da sabedoria, pregando em Provérbios, Eclesiastes, Cantares, os Salmos e sua piedade levava então os cristãos ao deleite e à meditação da lei de Deus dia e noite. Nós poderíamos ainda falar muita coisa sobre o assunto, e esse assunto ele é de uma profundidade tão grande, que se nós pudéssemos fechar e deixar algo aqui para que guardemos nesta conferência, pelo menos 2 coisas eu gostaria de dizer. A primeira delas é o cuidado que nós precisamos ter com o nosso legado e a nossa herança. A nossa geração, ela é conhecida por sua superficialidade e ao mesmo tempo ignorância.
e rápida em querer dizer o que pensa e o que acha, quando Deus nos deu 2 ouvidos primeiramente para ouvir. Se aqueles homens não tivessem se submetido à palavra de Deus e investigado o legado de seus pais, a reforma jamais teria acontecido. Nós ainda devemos, irmãos, seguir os passos dos nossos pais na condução de uma verdadeira reforma. A segunda verdade é: estudem a Escritura, pois vocês devem procurar sempre igrejas que façam isso com as Bíblias abertas, para que todos possam conferir e ver. Pesquisem. O que é dito precisa ser então avaliado e visto. Quais são as fontes, quais são as origens, de onde tudo isso vem? E assim, meus irmãos, nós não vamos pensar que inventamos a roda, ou que somos melhores do que os nossos pais. Certamente muitos hoje, pregadores da palavra, nem conhecem grego e hebraico. Não era assim que aqueles homens viam o ministério pastoral. Eles iriam lidar com a palavra de Deus, eles precisavam ter preparo para fazer isso. Eles precisavam conhecer a história para não cometer os mesmos erros que eles estavam vendo na época. Eles tinham temor a Deus, e isso os tornava submissos à vontade de Deus, desejosos de que em seu tempo acontecesse uma verdadeira e profunda reforma. Eu encerro lembrando o que disse de início: a reforma não foi um movimento de divisão, mas de luta pelo retorno da igreja da época, do período da Idade Média, à palavra. Segundo, a reforma foi um movimento religioso, com consequências político, culturais, econômicas e sociais. Mas o objetivo maior foi de transformar o mundo da época pela reforma da religião de seu tempo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nos dás de refletir sobre os temas da reforma e que são importantes para a nossa caminhada cristã. Dentre eles, ó Senhor, a razão por que nos salvaste em Cristo, para que, livres do pecado e da morte, pudéssemos adorá-lo. Assim, Senhor, nós te agradecemos pelo legado que recebemos dos reformadores, em especial do protestantismo reformado, do qual nós somos herdeiros como calvinistas. E a nossa petição, Senhor, é que, ao estudarmos um pouco da grande vastidão de material, de conhecimento que ainda precisamos adquirir sobre o tema reforma na adoração, que isso nos torne mais humildes, lembrando que nós nem chegamos aos pés daqueles homens do passado, do desejo que eles tinham de te conhecer tanto, mais tanto, que devoravam suas Bíblias nas línguas originais, procurando conhecer a palavra no original, para poder depois levar o bom alimento para o povo. Isso fez com que eles também, Senhor, traduzissem a Tua palavra para a língua do povo, ensinasse o povo a ler, para que todos pudessem ler sozinhos suas Bíblias, e assim pudessem conferir que o pastor pregava era de fato Bíblia, e não histórias, não contos, não engano. Senhor, o que nós temos visto hoje, o mercadejar da fé, os falsos mestres e os falsos profetas, tudo isso é fruto do teu juízo sobre a igreja, por desprezar toda a sua herança, imacular o culto, fazendo aquilo que acha melhor fazer e não buscando com seriedade descobrir se o que está sendo feito é bíblico, desprezando o que diz a tua palavra, Senhor.
não dando ouvidos à voz do Senhor por meio da pregação. E assim, Senhor, nós temos ministérios que não são segundo a Tua palavra, em uma adoração tão distante da Tua palavra. Os cultos da igreja brasileira, Senhor, se tornaram tão místicos e supersticiosos, tão centrados no homem, liderados por mulheres. Tudo isso, Senhor, uma afronta ao que Tu mesmo estabelecesse e como deveria ser a verdadeira adoração. Tem misericórdia, Senhor. E o que nós Te pedimos é que tudo isso nos torne mais humildes, cheios de temor, porque Tu és um Deus santo, e terrível coisa é cair nas mãos do Deus santo, pois o Senhor é fogo consumidor. Assim, Senhor, agora, se fomos salvos pela graça de Cristo Jesus, justificados pela fé, e temos paz contigo, Senhor, dá-nos um coração devoto e obediente,